Os combates intensos continuam no leste da Ucrânia, com a Rússia avançando lentamente em locais-chave por toda a região de Donbas. Como já mencionado em vídeos anteriores, as forças russas assumiram o controle total da cidade oriental de Lysychansk, fechando a porta de vez ao último reduto de dominação para tornar Luhansk sob o domínio dos separatistas pró-russos. Após concretizar essa missão, Putin precisa agora manter todas as áreas dominadas por um longo período de tempo, enquanto assume maior postura nas frentes de Donbas, combatendo as forças ucranianas, à medida que seu exército avança sobre todas as áreas dominadas e estabelece um governo seguro das repúblicas, previamente anunciadas e aprovadas pela Duma da Rússia em fevereiro, dias antes da invasão. Pelo lado russo, é apenas uma operação militar especial que mobiliza um quantitativo moderado e de artilharias, blindados, tropas especializadas e aviões. Do lado ucraniano, é uma guerra sem precedente. As tropas da nação recebem incentivos de militares voluntários de outras nacionalidades para continuar a resistência contra seu inimigo, principalmente de proventos armamentistas e nações membros da OTAN e do próprio Estados Unidos, com bilhões e bilhões de dólares injetados na maquinaria ucraniana, conhecida também como peão do xadrez. A guerra realmente é terrível. Os americanos usam a Ucrânia como pretexto para atingir seu objetivo final, a falência da Rússia, porém não conseguiu até o momento cumprir parte da aposta. A Rússia reivindicou a independência das repúblicas de Donbas como parte da ajuda aos separatistas que ali permaneciam desde o avanço nas linhas de frente de 2014. O conflito se restringiu estrategicamente sobre o leste e até o momento se limita nas divisas de Donbas para expulsar qualquer resistência ucraniana. Caso Putin desejasse tomar a Ucrânia, como o Ocidente alega, já o teria feito com forças de alta dissuasão, seja com mísseis táticos a bombardeiros em instalações governamentais de dia e noite. Os avanços sobre Kiev foram apenas distrações, apesar de ter sido catastrófico para muitos civis que não fazem parte desse jogo sujo entre os envolvidos. A batalha está em andamento, mas há sinais claros que o conflito está chegando ao fim. Isso porque, como mencionado anteriormente, Putin, em 21 de fevereiro, havia reconhecido as repúblicas independentes de Donbas, e a conquista agora completa de Luhansk já coloca o desafio nos planos de Putin em 50% já cumpridos. Vladimir Putin havia solicitado que o Ocidente e a administração ucraniana reconhecessem a independência ou sentassem à mesa de negociações antes mesmo do conflito. Mas as tropas ucranianas continuaram a atacar os separatistas e russos com bombardeiros, e Zelensky e autoridades intermediárias, como Macron e Olaf Scholz, não trabalharam o suficiente nas tensões. Inclusive Biden, o senil, não se manifestou. Foi então que, infelizmente, a Rússia iniciou a operação militar. A Rússia segue lutando pela libertação completa do Donbas. Após a captura de Lysychansk e da região de Luhansk, o foco agora quase certamente mudará para capturar a região de Donetsk, com menos de 50% ainda ocupada pelas forças ucranianas, que no oeste continuam a conter os ataques russos em direção a Sloviansk, a partir da direção de Izium. Os russos perderam muitos equipamentos desde então. O terreno das operações são frágeis e lamacentos, beira uma terra cinza e escorregadia que atrasa a logística e pronto emprego na defesa e no ataque, principalmente nos campos longes de estepes. Se ficar preso, a morte é certa. A Ucrânia teve uma baixa impressionante. Já era reconhecida como uma força militar modesta, com baixos equipamentos que datavam da década soviética, e o pouco que possuem foi também destruído, restando armamentos trazidos pelo Ocidente. Como resultado, a Rússia tentou combinar algumas unidades fortemente esgotadas, formando o que alguns analistas chamam de forças de Frankenstein, para lutar no leste, principalmente dos equipamentos soviéticos que davam a impressão que a Ucrânia estava ganhando a guerra, assim evidenciar suas silhuetas no mapa para serem bombardeadas com mísseis guiados e bombas não guiadas.
Mais ao norte, unidades russas estão disputando o controle de posições ao norte de Kharkiv e tentando proteger as linhas de comunicação terrestres com o comando de Donbas, um alvo para os sistemas de artilharia de alta mobilidade americana HIMARS, assumidos pelos ucranianos após árduo treinamento em solo europeu. Os russos sabem disso, por isso mesmo defendem as infraestruturas e aguardam qualquer movimento do inimigo para marcar posição e assim neutralizar os HIMARS a uma distância mais próxima por não possuir artilharias de média a longo alcance. As forças russas inicialmente obtiveram ganhos rápidos no sul, com o objetivo principal de criar um corredor terrestre entre a Crimeia e as áreas mantidas, mas a forte resistência das forças ucranianas perto de Mykolaiv, no oeste, e em Mariupol, retardou significativamente os avanços russos, que concentravam sua força ao norte. O desfecho foi Rússia no controle total da cidade portuária de Mariupol e bombardeiros constantes nas regiões do sul de Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv e Dnipropetrovsk. A oeste, a Rússia pretendia assumir o controle de Odessa e cortar o acesso da Ucrânia ao Mar Negro, mas suas forças foram bloqueadas por uma defesa firme em Mykolaiv e forçadas a voltar para Kherson por uma contraofensiva ucraniana. Falando em Kherson, a cidade fica no delta do rio Dnipro, que percorre toda a extensão da Ucrânia e divide essencialmente o país ao longo de um eixo leste-oeste. Kherson é a única cidade que a Rússia controla a oeste do rio. Ele fornece uma base vital para as forças russas no sul, com linhas ferroviárias que o ligam à Crimeia ao sul e aos territórios ocupados pela Rússia ao leste. Mais de 99% da área está sob domínio russo, ou 1% são resistências ucranianas que impedem a logística fluida das tropas inimigas, principalmente no rio Dnipro, que sofre grandes ataques de guerrilha, como emboscadas e armadilhas. A Rússia foi inicialmente bem-sucedida em manter a Ilha da Cobra no Mar Negro e usar defesas aéreas estacionadas lá para proteger os navios navais russos que bloqueavam a costa ucraniana e dificultavam o comércio marítimo da Ucrânia. No entanto, o objetivo da Rússia mudou e que anunciou a retirada de suas forças da ilha em 30 de junho, e os ucranianos retornaram o controle e não tomaram o controle, como as mídias e canais vêm defendendo. Inclusive, omitiram que os próprios ucranianos bombardearam recentemente a região para tentar reassumir posição, aniquilando espécies de animais, como se pode constatar nessas imagens. Há um movimento estranho de ucranianos ocorrendo ao sul, ali na região de Kherson, a porta de entrada da Rússia para as ofensivas no Donbas. Estaremos analisando este contexto e em breve iremos trazer as possibilidades que podem surgir a partir disso. O momento agora é interessante. A Rússia dominou Luhansk e parte agora para elevar o domínio em Donetsk, podendo encerrar o conflito a qualquer instante. Quer acompanhar mais análises e informações detalhadas? Para isso, conto com a sua colaboração seguindo o canal lá no Instagram, @aramilitarov. Conto também com a sua ajuda doando qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com. Muito obrigado pela sua colaboração.